falar, né? Que é a igreja, né? A igreja, o melhor lugar para se crescer. Senhor Jesus. Então, aquele que quer crescer em Cristo tem que estar inserido na igreja, que é o próprio corpo, né? O próprio corpo de Cristo. Senhor Jesus. Nós não podemos crescer em qualquer lugar, né? Nem em qualquer ambiente, né? Nós estávamos falando já no começo da reunião, né? Senhor Jesus. Mas graças a Deus que hoje nós estamos no melhor ambiente, um ambiente saudável, um ambiente que todos desfrutam, né? Da mesma palavra, né? Do mesmo Senhor, né? Senhor Jesus. E todos têm a mente de Cristo, né? Quando nós cremos no Senhor, nossa mente é mudada, né? Nossa troca tem a mente do mundo. Romanos 12 fala isso, né? Que nós temos que transformar nossa mente, renovar nossa mente. E a mente ser de Cristo, né? Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar Atos capítulo 2. Sim. Atos capítulo 2. Para ver como é o ambiente, né? Um viver saudável da igreja, né? Então, já teve mensagens anteriores, né? Que nós pegava esses versículos, né? Que vai ser do capítulo 2. Sim. E os versículos 42 até o 47. Aleluia. Amém. Um irmão pode ler após o outro. Amém. 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 E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Sim. e na comunhão, no partir do pão, Sim. e nas orações. Amém. Em cada alma havia temor. Amém. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45. Sim, vendia suas propriedades e bens. Sim. Distribuía o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Amém. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sigileza de coração. Vamos todos ler agora? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Jesus. Vê aqui o viver normal da igreja, né? Logo no começo, tem a doutrina, tem a comunhão, tem o partir do pão, né? Perseverava aqui também nas orações, tem unanimidade, singeleza de coração, até ponto de vender suas propriedades e partir entre si. Você viu como estava o fogo e o fervor dos irmãos, né? Aquele primeiro amor, aquele encorajamento. Sim, amém. Não olhava por assim, não vou vender, não vou dar a outros irmãos, porque não é minha família de sangue. Né? Não vamos herdar, mas aí não olhava sangue. Porque o sangue é o mesmo sangue, é o sangue de Cristo, né? Amém. Senhor Jesus, Amém. que vale mais do que, né? Qualquer outra coisa, né? Do que a família carnal. Sim. Senhor Jesus. Então tudo isso tem um viver, né? Era um viver realmente saudável, né? Todos se davam, todos contribuíam, né? Sim, amém. Senhor Jesus. Amém. Então é um viver agradável. Verdade. E o que acontecia nesse viver no final 47, que, né? Sim, amém. O Senhor abençoa, Amém. né? Um viver assim. E louvava a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então Sim. todos estavam unidos no mesmo propósito, Amém. né? Senhor Jesus. Amém. Quando todos estão unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, né? Sim, amém. No mesmo mover, Amém. o Senhor abençoa. Verdade. Eles fazendo isso de maneira simples, de maneira espontânea, Senhor Jesus. enquanto isso acrescentava ali o Senhor, dia a dia os que ia sendo salvo. Verdade. Então é o Senhor que ia acrescentando. Era Ele quem fazia. Esse viver conquistava. Amém. Quem estava de fora ali vendo aquele povo diferente, né? Verdade. Eu quero estar nesse meio. Amém. Né? Não Amém. queria ficar de fora. Verdade. Conquistava as pessoas, né? Sim, amém. Então a igreja é isso, tem que ser um ambiente agradável, um ambiente de paz, Amém. né? Quem vai querer estar num ambiente que só vê brigas, só vê fofoca, intrigas? Ninguém quer, né? Ninguém quer um ambiente desse, né? Muito menos o Senhor. Numa escola, né? Aí até os estudantes falam que às vezes briguinha, ciúme, alguma coisa, já não vai para a escola porque sofre bullying ou alguma coisa. É um ambiente que não é agradável. Numa escola, né? No trabalho é a mesma coisa, Sim. né? É um querendo ser melhor que o outro, é querendo subir, tomar cargo do outro, né? Senhor Jesus. Amém. Então tudo isso é um ambiente que não há paz, que não é agradável. Verdade. E quanto mais na igreja de Deus, Senhor Jesus. que não é Sim. igual às coisas do mundo, é diferente. Diferente. É algo espiritual. É espiritual. Senhor Jesus. É algo de pessoas que creram no Senhor, foram remidas, né? Amém.
Então, esse lugar, o melhor lugar para se crescer, Sim, amém. né, é um ambiente totalmente diferente do ambiente mundano, né? Verdade. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor nos colocou nesse local, Nesse lugar agradável. né, nesse local agradável, que é a Amém. igreja, né? Amém. Não é quatro paredes, Não. mas é um viver, né? Como aqui Amém. falava, né? Um Amém. viver aprazível, né? Verdade, sim. Senhor Jesus. Amém. E vamos pegar agora 1 Coríntios, sai de Atos, vamos para Coríntios. Senhor Jesus, Ó Senhor Jesus. capítulo 1. O versículo vai ser o versículo 26 ao 29. Porque vi, irmãos, Amém. vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ruins do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 29. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. No 26 falou, reparai para, né? Pois a vossa vocação, visto que não, né? Foram chamados muitos sábios segundo a carne. Sim. Entendeu? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então aqui o Senhor chamou, não foi aqueles sábios, doutores de faculdades, assim. O Senhor chama assim, mas Ele não chamou, aqui fala que o homem não é segundo o que ele é, o que ele pode, né? A sua própria sabedoria humana, né? Deus falou que eles nem realezas, né? O Senhor não escolhe só por isso. Então, poucos queriam ser chamados, né? Né? Senhor Jesus. Amém. Vimos que os apóstolos ali eram doutos, né? Não sabiam nem ler, né? Pedro, o Evangelho, ele teve que falar para ser copiado a carta de Pedro. Então, vi que o Senhor não foi sábio segundo, né, a carne humana. Senhor Jesus. Amém. Então, o Senhor escolhe as pessoas, né, mais simples, né? Senhor Jesus. Amém. E ainda fala assim, pelo contrário, Deus fez as coisas loucas do mundo para envergonhar, né, os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envolver as fortes, para mostrar que Ele que transforma, né, Ele que capacita o homem, não é o homem que vem na igreja, né, servir a Deus pelo seu próprio conhecimento, pela sua sabedoria, né, e se vangloriar, não porque eu tenho, né, faculdade, doutorado, né, eu tenho muitas posses. Não é isso. O Senhor chama quem tem doutorado, quem tem faculdade, quem tem posse, mas o Senhor transforma. Tem que passar pelo princípio de morte e ressurreição, né? Senhor Jesus. Então aqui fala, né? Senhor Jesus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então realmente aqui fala que o 29 complementa, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque o homem, né, se ele querer seguir a Deus pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, ele pode querer se orgulhar, dizer que sou mais do que os outros, né? E na igreja não pode ter isso. Por isso que Deus colocou tudo no mesmo patamar. Todos estamos no mesmo barco, né? Que o novo barco é o Evangelho, a nova arca. Teve a salvação pela arca do dilúvio, e hoje a igreja é essa arca, né? O Evangelho hoje é a nossa nova arca, que Deus quer salvar o povo do fim, né? Senhor Jesus. Então, todos aqui na igreja, todo mundo é igual, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém. É isso que quer dizer, né? Para que nenhum se ache alguma coisa e vem se gloriar, né? Mas aqui fala, aquele que se gloria na presença do Senhor. É no Senhor, não é em si mesmo, né? Senhor Jesus. Então, esse também já é uma outra forma de viver, que é igual à primeira de Atos, né? Que fala, a pessoa tem que ter sigileza, humildade, mansidão, a mesma forma que Paulo está falando em Corinto, né? O mesmo viver, um viver que mantém a paz, mantém a unidade na igreja, mantém a harmonia, é um viver normal da igreja, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E não vamos dar trabalho, vamos passar agora para o capítulo 12, no mesmo livro, né?
capítulo 12. Amém. Senhor Jesus. Primeiro Coríntios 12. Não vamos ler todos não, porque é muito comprido. Vamos pegar o versículo 12 até o 15 primeiramente. Depois eu vou ler outros versículos. Amém. É 12, é o 12 até o 15 primeiro. Porque assim como o corpo é um, Sim. e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aleluia. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque o meu corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Se disser, porque não sou humano, não sou no corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Senhor Jesus. Amém. Aqui já está falando da unidade orgânica da igreja, né? Amém. Senhor Jesus. Então esse corpo é o quê? É a igreja, né? Amém. Então a igreja, como um corpo, ela tem muitos membros, né? Cada um de nós aqui é um membro do corpo de Cristo. Eu não posso dizer eu sou a igreja porque eu não sou todos os corpos, né? Eu sou só um corpo. Eu sou um corpo que é membro, né? Sim, amém. Eu sou uma pessoa, tenho um corpo, mas eu sou membro. Sim, amém. Divaldo é membro, Minga é membro, Sim. todos os irmãos aqui Amém. é membro desse corpo. Amém. Então a palavra fala, como um corpo aqui, né, tem muitos membros, né? Um só corpo tem muitos membros com respeito a Cristo, né? Sim. Mesma coisa é com Sim. respeito ao corpo de Cristo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Aí o 13 fala, pois em um só corpo todos foram batizados. Então precisa ser batizado para estar no corpo. Amém. Senhor Jesus. Muitos irmãos, às vezes demora muito tempo, mas graças ao Senhor que o Senhor tem misericórdia que não parte, Sim. né, de ser batizado. Eu também, para eu ser batizado, eu pesquisei, busquei para saber onde é que eu estava entrando, se eu estava entrando num ambiente que realmente era Sim. palavra do Senhor, Verdade. né? Eu já contei outra hora aqui, no começo, em 2008, eu estava tomando estudo com um grupo que muitos conhecem, você está falando o nome? Sim. Só que eles não têm Cristo como um Deus, Verdade. têm Cristo como só um profeta, um homem. Senhor Jesus. Em 2008 eu estava até numa bata de milho, à noite eu tinha marcado esse compromisso para ter um estudo, né, em Agostina. E no caminho eu lembro como hoje à noite eu falava assim, falando com Deus, né? Eu estava orando sem saber direito, mas estava falando com Deus. Senhor, que o Senhor realmente esteja à frente, que esse estudo realmente seja do Senhor, porque se for algo que não é do Senhor, que o Senhor tire, né? Aí eu achei uma parte engraçada que eu falei assim, se eu entrar, se eu permitir, é culpa do Senhor. Senhor Jesus. Porque eu estava colocando o Senhor à frente, Senhor Jesus. Amém. Se o Senhor permitir, é culpa do Senhor. Então, é engraçado o homem que eu não tenho entendimento, né? Senhor Jesus. Mas o Senhor é misericordioso, né? Ele não vê a nossa oração sendo uma oração que não é correta, né? O Senhor não tem culpa de nada, né? Verdade. Mas graças ao Senhor, assim mesmo, Ele me livrou. Amém. Eu só teve esse estudo e depois, em 2009, né? Passado já poucos meses ainda, que foi na bata de milho de 2008. Sim. 2009 eu fui batizado, né? Amém. Na igreja. Amém. E realmente chegou falando da igreja. Amém. Aí realmente é isso que eu procurava. Né? Senhor Jesus, eu estava procurando isso. Né? Amém. Aí eu vivi realmente o que eu queria. Que eu vi que na Bíblia eu vivi normal. Verdade. Aí realmente, logo, por isso que eu me batizei, porque eu já estava sedento, já estava procurando há muito tempo. Amém. Senhor Jesus, então realmente, para ilustrar aqui, a pessoa fica preocupada no começo, né? Não sei se ninguém passou por isso também. Demorou um pouco ser batizado, porque estava realmente pesquisando para ver se realmente ia entrar num grupo cristão que realmente pregava a palavra, que vive a palavra, né? Tem esse cuidado, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Amém. E isso é um viver normal. Senhor Jesus. Amém. Perante a Bíblia. Então, por isso realmente acontece isso. Verdade. Então, pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Em um só corpo, que é judeu, que é grego, né? Que é escravo, que é livres. Todos nós. E a todos foi dado beber Sim. de um só Espírito. Senhor Jesus, então a igreja é um só corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Amém.
e todos bebem do mesmo Espírito. Verdade. E precisam ser batizados para entrar nesse corpo. Amém. Se Jesus for batizado, imagine nós, né? Verdade. Se ele foi exemplo ali, né? Por que ele foi batizado? Porque cabia cumprir a justiça do Pai, né? A vontade do Pai. Ele teria que ser batizado porque Amém. foi isso que o Pai, né? Verdade. Projetou para que ele fizesse, né? Todo o plano de Deus fazia parte de Jesus batizado para dar exemplo, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. E o versículo 26, 25, deixa eu ver, 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopera os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, um viver normal, para ter esse crescimento da igreja, ser um lugar aprazível, Sim. todos não podem ter divisão. Não pode, é verdade. Senhor Jesus. E todos têm que cooperar. Amém. Clemilda falou, né, no começo, Cooperar. já falou por o louvor que foi cantado, né? Sim. Com o esplendor da vida da igreja no jardim, né? Ela falou: esse jardim, quem é esse jardim, essas flores para cuidar? Somos nós, né? Amém. Então ela já estava falando um pouco da palavra sem saber, né? Verdade. E a palavra seria, graças ao Senhor. Está profetizando. A palavra iria falar sobre isso, né? Sim. Que na igreja nós somos essas flores, né? Preciosas do Senhor. Somos essas, né, lavouras de Deus. Então precisa ser cuidado realmente. Uma planta que você coloca lá no jardim e não cuida, ela vai, as pragas vai vir a mato também, percevejos, vai vir o sol, a sequidão. Então precisa de cuidado, né? Então cada irmão que precisa ser regado, precisa ser tratado também. Amém. Então, e são plantinhas que uma planta você não pode plantar tudo tumultuado num lugar só, sempre dá um pouquinho de espaço. Verdade. Na igreja nós estamos todos juntos no mesmo local, mas tem um espaço um do outro. Senhor. Quando eu começo a invadir demais o espaço de Givaldo, deixo ele sufoca ele. Verdade. Ele quer também contribuir. Aí eu quero fazer tudo, pegar todas as coisas. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu também fico sobrecarregado. Né? Tiago veio na reunião passada e falou que dava graças a Deus porque viu o Jefinho com muitos jovens ajudando o Jefinho. Amém. Glória a Deus, hein? Então, um irmão ficar sobrecarregado fica difícil, né? Mas graças a Deus tem vários irmãos auxiliando. Amém. Então, Contribuindo. e todos Amém. estão servindo. Amém. Isso que é a igreja, todos cooperando. Verdade. Às vezes um pastor, não, eu só estou fazendo isso aqui, mas preciso fazer. Verdade. Aquele que, como falou no versículo anterior, fala assim: se o pé, porque não sou, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Senhor Jesus. Amém. Ele então, o pé é um membro diferente da mão, Verdade. que faz uma função diferente. Sim. E ele é do corpo. Verdade. Então, cada irmão tem uma função. Mesmo que você ache que aquela função não é tão importante, mas importa sim. Está fazendo para Deus. Tudo que você faz para Deus é importante, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí o 26 fala: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, Todos. com ele todos se regozijam. Por quê? Amém. Porque faz parte do corpo. Verdade. Eu quero ver alguém aqui bater a unha do dedo midinho do pé, para ver se não sente dor, às vezes tira até o sono à noite, doendo, né? Se infeccionar, criar um pouco de pus, uma infecção, né? Às vezes não dorme na noite. Da febre. A unha do pé, o dedinho, né? Quase não se vê, o dedinho do pé é bem pequenininho, mas ele está no corpo. Então, se um membro do corpo é ferido, todo o corpo sofre, né? Senhor, por isso tem que ter cuidado, mesmo aquele membro que é pequenininho, não maltrata não, que o corpo todo sofre, né? Verdade. E esse corpo ainda não é meu, esse corpo é de Cristo, Verdade. né? Então, a ver com a importância e o valor, né? De cada membro, né? Senhor Jesus. Amém. Agora, finalizar o versículo 27. Ora, vós sois de Cristo, do corpo de Cristo, Sim. e individualmente membros desse corpo. Nós somos corpo de Cristo, né? Sim. Mas aqui é vós sois, não é um Sim, só. esse é o corpo Vós coletivo. é várias pessoas, Sim. corpo coletivo, né? Amém. Agora individualmente, eu individualmente, Amém. eu sou membro desse corpo. Sim, amém. Então, Yarley, você individualmente, você é membro desse corpo. Amém. Lázaro individualmente, ele é membro desse corpo. Amém. Então cada irmão aqui individualmente é membro desse corpo. Verdade. É o corpo, é de Cristo. Ele é o cabeça, nós fazemos parte. Amém. Então se você faz parte do corpo de Cristo, você é precioso. Mesmo que você seja um fio do cabelo desse corpo, é precioso. Senhor Jesus. Amém. Agora vamos pegar aqui
Hebreus capítulo 10. Amém. O versículo 25. Para o irmão que não leu ainda, lê com encargo. Ó Senhor Jesus, Amém. não deixes, amém, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos a demonstrações, e tanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Senhor Jesus, aqui Paulo falou para não deixar de congregar, Não deixe. não deixar de O reunir, mesmo que você está no corpo. não deixar de estar congregando nas reuniões, né? Sim, Não seja somente no culto, verdade. como outras reuniões da igreja, né? Senhor Jesus. Aqui ainda fala como é costume de alguns. Naquele tempo já era costume de alguns, né? Naquele Verdade, tempo, sim. Paulo já era costume de alguns deixar de congregar. Imagine hoje que quando Paulo falou a Timóteo que no fim dos tempos ia haver apostasia, Sim. ia haver aqui a abandono da fé, né? O amor de muitos se esfriará, né? Que Mateus fala isso também. Verdade. Então imagine, né, hoje, se naquele tempo tem isso, imagine hoje que estamos próximos realmente o tempo do fim, né? Verdade. Senhor Jesus. Então ele fala não deixar de congregar, né, para a pessoa se manter na igreja, né? Amém. Em Cristo. Amém. E ainda fala o que? Antes façamos demonstrações, Senhor Jesus, que significa também uma advertência, uma repreensão, uma correção, né? Senhor Jesus. Amém. Então, corrigir porque se está algo de errado, não faça isso. Você precisa reunir. Verdade. Né? Você está o quê? Advertindo o irmão Senhor que Jesus. por algum motivo ele está fraco. Né? Verdade. Então você está incentivando ao irmão a estar reunindo, a estar congregando. Né? Senhor Jesus. Amém. Então o viver da igreja é um viver que se preocupa também. É Né? verdade. Senhor Jesus. Amém. E tanto mais que ver o grande dia se aproxima. Se Sim. naquele dia, naquele dia que Paulo falou isso, já estava se aproximando, há 2000 anos atrás, mais ou menos isso. É verdade. Imagine hoje, né? Sim. Já estamos sentindo já muitos sinais, né? Verdade. Senhor Jesus se cumprindo. E para isso vamos pegar Mateus agora, Mateus 18. Falar um pouco do viver da igreja novamente. Esse zelo, nós temos que zelar. O versículo vai ser o 15. Vamos ler do 15 até o 17. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pode ler. Se teu irmão pecar contra ti, vai ardi-lo entre ti e ele só. Sim. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Amém. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja cumprida. Toda palavra. Toda palavra. Sim, beleza. Amém. Dizer à igreja, que se Sim. recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e convicante. Senhor Senhor Jesus. Jesus. Aqui já está falando da maneira de como devemos tratar um assunto na igreja. Sim. Sério, né? Aqui Verdade. não é algo, Sim. não é algo simples não, né? Verdade. Senhor Jesus. É prático. Como o título fala aqui, como se deve tratar a um irmão culpado. Aqui fala, Senhor se Jesus. teu irmão pecar contra ti. Sim. Pecar contra de várias formas, né? Eu posso falar mal, se eu falar mal de Givaldo, estou pecando contra Givaldo, né? Verdade, verdade. Senhor Jesus. Se eu ofender de outra forma também, Tá né? também. Estou pecando contra o irmão, porque eu Você não tá- estou agindo de forma natural. O irmão Verdade. todo dia. Natural do viver da igreja, né? Verdade. Mas está sendo agindo de forma do homem natural, o homem caído, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então é isso. Se ele tiver um problema que você tiver com um irmão, você tem que ir até ele. É bíblico isso, né? Se você não for até ele, aí você não tem coragem de chegar até ele. Senhor Jesus. Aí eu vou me doer, com o Jefinho, olha, Minga me fez algo que eu não gostei, ele falou algo de mim que eu não gostei. Não vai, Então. não vai resolver problema. Vai resolver o problema não. Jefinho agora vai ficar sabendo o que Sim. Minga fez de mim. Sim. E se Jefinho não tiver maturidade suficiente Se for um para... valor. Pronto. Aí agora acontece o quê? Né? Acontece uma contenda e causa dano. Ó Né? Senhor Jesus. Em vez de resolver, vai causar uma bola de neve e ficar um problema pior do que antes. Verdade. Por isso que é bíblico você ter até ele. Por isso, ore antes, meu irmão, quero ter comunhão contigo. Amém. Está acontecendo algo que Amém.
eu queria expor, né, para nós resolver, para que manter a paz, né? Então por isso nós temos que, se o irmão pecar ou alguma coisa, se tiver algo contra o irmão, você tem que ir até ele. Verdade. Imagine se ninguém, por exemplo, Deus o livre, né? Deus proteja, ninguém deixasse de reunir. Sim. Aí eu vejo se ninguém na rua alguma coisa e começar, já vai eu novamente agora falar Jefinho. Sim. Procuram já, já procuram para falar. Chego lá, falo isso e isso. Vai resolver alguma coisa? Não resolve. Se você agora tiver, e também tem que saber a pessoa, se você for dividir algo, tem que ser uma pessoa que tem maturidade, que possa lhe ajudar. Verdade. Por isso muitos procuram logo já a liderança, né? Tem outros irmãos também, às vezes procuram um ministro ou outra pessoa realmente com maturidade, não só isso, né? Sim. Tem outras pessoas com maturidade que vai lhe orientar. Às vezes você está confuso na emoção daquele problema, né? Abalado. Verdade. Aí você chega, a pessoa vai conversar e vai orientar os dois juntos. Verdade. A Bíblia falou que se o seu irmão pecar contra ti, Sim. né? Vá até ele, né? E se ele não te ouvir, e se eu te ouvir, ganhaste o irmão, né, irmão? Sim. E se ele não ouvir, aí agora você tem que procurar outras pessoas para ir junto, né? Sim. Se porém não te ouvir, Duas ou três. toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, Sim. toda palavra se estabeleça. Amém. Agora, se não acontecer isso, falou o quê? E se ele não os atender, diz à igreja. Verdade. Então, logo a igreja não é quatro paredes, não é para quatro paredes, né? Já tem ouvido. Senhor Jesus. E se recusar a ouvir também a igreja, Já ouve. considera como um gentil publicano. Então, Amém. essa pessoa procurou uma vez sozinho, procurou outra vez com duas testemunhas e depois procurou outra vez com todos, digamos, a direção da igreja ou outros irmãos, um grupo, né, de irmãos, né? E a pessoa não ouviu. Então, foi 3 tentativas, mas a pessoa procurou para resolver o problema, né? Verdade. Primeiro sozinho, para não expor ninguém. Segundo, com 2 pessoas, para não expor muito também. Verdade. E no final aí não tem jeito, não tem mais jeito aí, né? Não foi nem, né? A pessoa não foi nem por oração, nem testemunho, nem nada. Senhor Jesus. Nosso testemunho. Sim. Esse aí é um caso que vai dizendo que é caso mais grave, né? Verdade. Mas, de toda forma, a pessoa tem que tratar isso. Verdade. Eu lembro isso, uma passagem que nós li no Alimento Diário, falava de João, que ele era o costurador, ele remendava as redes. Amém. A rede, quando o pescador está ali no mar ou onde for, o avesso passa um peixe, estoura, fica um buraco. Então, Verdade. o pescador, depois daquela pesca, ele vai lá e costura e tapa aquele buraco, para não ter falhas, né? Então, na igreja, nós temos que tapar todas as brechas. Amém. Amém. Isso é uma brecha. Contenda é uma brecha enorme, Verdade. né? Se eu não, qualquer coisinha que eu não tratar, é coisa enorme. E não vai ficar um local de crescimento para você. Senhor Jesus. Por isso nós temos que zelar Amém. pela igreja. Amém. Zelar para ele se viver, né? Verdade. Depende. Senhor Jesus, Romanos amém. 12. Sim. Vamos pegar para finalizar. Romanos Amém. 12. O versículo 10. Quem pegou já pode adiantar. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Amém. preferindo-vos em honra uns aos outros. Sim. Exato, preferindo honra uns aos outros. Aí o 11, vamos ler até o 17. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, Sim. sejam fervorosos de Sim, espírito, servindo. servindo o Senhor. Amém. Amém. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Sim. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém. Amaldiçoeis. Abençoai e Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. planteiam. Sim. 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, Amém. em lugar de ser desorgulhosos. Concedei como que é humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém. Não torneis a ninguém mal por mal, né? Esforçai-vos para fazer o bem perante, né, todos os homens. Senhor Jesus. Amém. Viu mais um viver adequado da igreja, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Esse 11 toca bastante, que no zelo
né? Não ser remisso, não ser, Senhor Jesus, tardios, preguiçosos, né? Relaxados, né? Na palavra remisso é isso. Então, para zelar do corpo de Cristo, nós não tem que ser relaxado. Amanhã eu vou tratar a situação, ou depois aí, amanhã eu não vou, depois amanhã também não vou, aí é relaxado, mas depois eu vou resolver. E a situação continua, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Nós não estamos servindo a homens, estamos servindo ao Senhor, né? Verdade. E servindo aos irmãos, nós estamos servindo no corpo de Cristo, né? Verdade. Servindo aos irmãos, nós estamos servindo um membro desse corpo. Senhor Jesus. Estamos servindo a Deus. Amém. Então, é um assunto que a igreja tem que, né, fazer, e parte de coisa individual também. Quando o irmão ali falou que pecou contra o outro, foi algo individual. Verdade. Né? Às vezes foi um pé que bateu, pecou no outro sem querer, machucou o outro, né, no caminhar. Às vezes não queria, né, machucar, mas acontece, né? Então nós temos que, nos ver, nós temos que ter cuidado demais. Verdade. Eu lembro de uma conferência em Paulo Afonso, que o irmão falou que de Deus nós temos que falar muito de Deus, né? Falar de Deus, falar do Evangelho, falar que Jesus é bom, Jesus salva, liberta, né? Aí falar de mim eu posso falar um pouquinho, porque é um testemunho, aí de mim eu posso falar um pouquinho. E do irmão não fala em nada. Senhor Jesus, por que isso? Isso é um zelo para que não haja contenda, né? Não haja. Aí eu vejo um falando de mim, mesmo se eu pequei, eu fiz algo errado, o Givaldo está falando de mim. Mesmo eu estando errado, isso não vai trazer o arrependimento. Vai fazer com que eu me ire mais ainda. Aí eu estou errado, agora começa a achar certo, ele está falando de mim, está pensando que ele é o quê? Já começa agora a pegar fogo e o inimigo agora atiça. Então, mesmo que a pessoa, o irmão, às vezes, como eu falei ali, se me engano, tivesse reunido, Deus o livre, né? Falasse de mim, eu não ia resolver o problema de mim. Eu ia piorar mais ainda. Às vezes ele estava querendo se arrepender e voltar a reunir. Aí eu falo de mim, piora mais a situação. Aí agora que ele não quer vir. Eu vou para um lugar desse nada, tem gente falando de mim. Então a igreja tem que ser um ambiente saudável, que a igreja realmente ela se enruga, se mácula, se mancha, né? A igreja realmente é isso, né? Senhor Jesus. Então nós temos que zelar por esse ambiente. Eu estava falando ao irmão outra hora, falou assim, até antes dessa mensagem, um dia eu queria dar essa mensagem. Aí falando com o irmão assim, a igreja tem que ser realmente, nós temos que zelar pela igreja. Se você está na igreja, né? E prega o evangelho, nós somos devedores do evangelho. Essas pessoas que vai reunir, ela quer realmente ter um lugar saudável ambiente. Aí ela vai querer, se não ter um lugar saudável, vai querer reunir? Não vai. Tem que estar o local, o ambiente agradável, aprazível, com paz, né? Que é o normal, o viver normal da igreja. Né? Aí sim, as pessoas que vêm ficam porque, assim como Atos, o viver normal de Atos ali. Tudo partia, as refeições, partia do pão, orações, eram unânimes. E quem estava fora não queria ficar fora, queria entrar também. Senhor Jesus. Quem queria perder uma festa dessa todo dia, uma alegria dessa, um viver agradável, é o viver normal da igreja. A Bíblia fala que esse é o viver normal da igreja. Uns zelando pelos outros, né? Jesus é o Senhor.